Saudações. Estes vídeos poderão ser úteis. Permitem um contacto mais direto com a matéria. Permitem pausar e rever, mas não dispensam o aconselhamento com os professores, pois poderão conter erros que, se encontrarem, agradeço que comuniquem. Além disso, em lógica, por vezes, há maneiras diferentes de dizer e de fazer. Se for o caso, têm também a opção de retirar o som. Round 1. A lógica não é uma disciplina difícil. É uma disciplina complexa, mas não é difícil. Requer estudo e treino. Em lógica, aprende-se gradualmente, quase como num jogo de computador. Quando aprendemos o essencial de determinado nível, estamos aptos a prosseguir. Mais tarde, quando olhamos para os níveis iniciais, não apresentam qualquer dificuldade. No vídeo de hoje, vamos fazer mais uma demonstração, uma prova formal. Na primeira premissa temos um condicional, se P, então Q. Na segunda premissa, também um condicional, se Q, então R. Este argumento é um pouco mais complexo. Tem 4 premissas. Assim, na terceira premissa temos também um condicional, se S, então T, e na quarta premissa uma disjunção, P, O, S. Na conclusão temos uma disjunção, R, O, T. Iniciamos a prova e escrevemos. Na linha 1, se P, então Q. Na linha 2, se Q, então R. Na linha 3, se S, então T. Na linha 4, P, O, S. Depois de indicadas as premissas, olhamos para a conclusão. Temos a disjunção R, O, T. Sabemos que é aquilo que temos de provar. Aquilo que, para o argumento ser válido, terá de ser derivado das premissas. Como estão lembrados, vamos proceder à alteração das fórmulas que representam as premissas mediante a aplicação de regras de inferência ou mediante a sua substituição por fórmulas equivalentes, de modo que, no fim, chegamos à fórmula que temos na conclusão. Observamos o conjunto de fórmulas que representa o argumento em cima, no topo do quadro. Os condicionais que temos na segunda premissa e na terceira premissa contêm nos seus consequentes R e T, respectivamente. Vamos precisar de R e de T para provar a conclusão. Mas, se nós conseguirmos extrair dos condicionais em que estão inseridos, não servem de muito. Mas talvez seja possível. Reparem que não temos nenhuma fórmula isolada que permita confirmar algum dos condicionais, nem nenhuma conjunção que permitiria, por si, obter fórmulas isoladas e assim confirmar algum dos condicionais. Temos uma disjunção na quarta premissa, mas a disjunção por si só não permite obter fórmulas isoladas. Sabemos que para uma disjunção ser verdadeira, basta que um dos seus termos seja verdadeiro. Assim,
sabemos que na quarta premissa POS é uma disjunção verdadeira. Se não é precedida pelo símbolo da negação, é verdadeira. Mas não sabemos qual dos seus termos é verdadeiro, ou se ambos são verdadeiros. Tudo o que sabemos é que não são ambos falsos. Assim, partindo apenas da disjunção POS, não podemos inferir nem P nem S separadamente. Se fosse uma conjunção, conseguiríamos, como já vimos em vídeos anteriores. Por aqui, à primeira vista, não há saída. Tentamos então perceber se há alguma coisa que podemos fazer com as premissas de que dispomos. Se há alguma regra de inferência ou equivalência notável que possa ser aplicada. Pois qualquer alteração que consigamos fazer poderá ser um caminho para provar a conclusão. Com a primeira e com a segunda premissa, podemos fazer qualquer coisa. Se temos dois condicionais em que o consequente do primeiro é o antecedente do segundo, podemos inferir o antecedente do primeiro implicado no consequente do segundo, aplicando a regra de inferência silogismo hipotético, como estão lembrados. Assim, na primeira linha da demonstração, temos um condicional que reproduz o condicional da primeira premissa da regra. Na segunda linha, temos um condicional que reproduz o condicional da segunda premissa da regra. Neste exemplo, as letras que usamos na demonstração e as que usamos na regra coincidem. Obviamente, podiam ser letras diferentes. Assim, como permite a regra, podemos concluir um condicional em que temos o antecedente do primeiro condicional a implicar no consequente do segundo condicional. Obtemos então se P, então R, e escrevemos na quinta linha da demonstração, indicando as linhas 1 e 2 como sendo as linhas que nos permitem dar este passo. E justificamos este passo com a regra de inferência silogismo hipotético. Observando o argumento no topo do quadro, assim, à primeira vista, não conseguimos obter R partindo de Q. Não há nada que permita confirmar Q. Mas agora temos o condicional se P, então R. Se repararem, na disjunção que temos na quarta premissa, temos P. E não só temos P, como também temos S, que poderá confirmar o condicional se S, então T. Vamos conseguir confirmar os dois condicionais, mas para o fazer teremos de aplicar uma regra um tanto complexa. Para podermos chegar a aplicar essa regra, teremos ainda de aplicar uma outra regra primeiro. Então, vamos agregar os dois condicionais mediante uma conjunção. Assim, o condicional se P, então R, da linha 5, da nossa demonstração, está na posição em que temos P, na primeira
premissa da regra de inferência conjunção. O condicional se S, então T, da linha 3 da nossa demonstração, está na posição em que temos Q, na segunda premissa da regra. Podemos então obter a conjunção se P, então R e se S, então T. Escrevemos na linha 6 da nossa demonstração, indicamos as linhas 5 e 3 como sendo as linhas que permitem dar este passo. E justificamos este passo com a regra de inferência conjunção. Para finalmente chegarmos à conclusão, vamos então aplicar a regra de inferência dilema construtivo, que é uma regra que diz que se tivermos uma conjunção entre dois condicionais e tivermos uma disjunção cujos termos são a confirmação dos antecedentes dos dois condicionais, podemos concluir uma disjunção cujos termos são os consequentes dos dois condicionais. Assim, na linha 6 da nossa demonstração, da nossa prova, a conjunção se P, então R e se S, então T está na posição da primeira premissa, que podemos observar na regra de inferência dilema construtivo. Na linha 4 da nossa demonstração, a disjunção P-O-S está na posição da segunda premissa da regra. E podemos concluir, na linha 7 da nossa prova, a disjunção R-O-T, que está na posição em que temos a conclusão na regra. O dilema construtivo é uma regra de inferência que prima pela engenhosidade. Reparem que o dilema construtivo é uma regra que se alicerça num duplo modus ponens. Se dividirmos a regra ao meio, o que é que temos? Temos um duplo modus ponens. Notem que o condicional da linha 6 da nossa prova, se P, então R, está na posição da primeira premissa da regra de inferência modus ponens. Na linha 4 da prova, P está na posição da segunda premissa do modus ponens. E na linha 7, R está na posição da conclusão da regra de inferência modus ponens. Analisando a segunda metade da regra, dilema construtivo, temos também o modus ponens, aplicado ao segundo condicional da regra. Assim, na sexta linha da nossa prova, o condicional se S, então T, está na posição da primeira premissa da regra modus ponens. Na linha 4 da prova, S está na posição da segunda premissa do modus ponens. E na linha 7, T está na posição da conclusão da regra modus ponens. O dilema construtivo alicerça-se na aplicação dupla da regra modus ponens. Mas não é só isso. Contém também
uma conjunção e contém uma disjunção. Nos termos da disjunção, contém a confirmação para os antecedentes dos dois condicionais, que se encontram agregados mediante uma conjunção. E, então, o que é que a informação contida nas duas premissas da regra permite concluir? Obviamente, o que permite concluir é também uma disjunção, cujos termos são os consequentes dos dois condicionais. Se na segunda premissa da regra confirmamos os antecedentes dos dois condicionais, então podemos concluir, ou melhor, tudo o que podemos concluir são os consequentes dos dois condicionais agregados mediante uma disjunção. E digo tudo porque a disjunção P-O-R da segunda premissa da regra não permite confirmar os condicionais separadamente, pois apenas afirma que, pelo menos, um dos seus termos é verdadeiro, deixando em aberto a possibilidade de ambos serem verdadeiros, garantindo, no entanto, que não são ambos falsos. Assim, podemos concluir os dois consequentes dos condicionais também agregados mediante uma disjunção. A conclusão está a dizer-nos que basta que um dos dois se verifique para o argumento ser válido. Quando, num prédio, a luz da escada acende, sabemos que, pelo menos, um dos interruptores foi acionado, sem sabermos ao certo qual ou quais, e verificamos uma aplicação prática desta regra. Assim, na linha 7 da nossa prova, escrevemos ROT. Indicamos as linhas 6 e 4 como sendo as linhas que permitem dar este passo. E justificamos o passo com a regra de inferência, dilema construtivo. Uma vez mais, conseguimos desenhar uma estrutura com as fórmulas contidas nas premissas, que permite afirmar que este argumento é um argumento válido, pois a conclusão decorre das premissas, delas se deriva. Até ao próximo vídeo. Saudações. I'll be back. I'll be back. I'll be back.